Podemos começar. É um prazer estar com vocês. Ok. Boa noite a todos. Mestre, quando o corpo se dissolve, liberando a água, o ferro, enfim, os componentes que o compunham no ambiente, esses componentes carregam consigo algum karma? Se sim, esse karma é incorporado a outras manifestações que absorvem posteriormente esses componentes, como animais ou outros seres humanos? Gachô. A resposta é não, em absoluto. Mas, na verdade, o karma é constituído da energia que manifesta um fenômeno. Os componentes em si de todos os fenômenos não carregam karma algum. O karma está todo contido nesta manifestação que decorre da coesão da energia da onda kármica, desse movimento da onda kármica. Essa onda, eu estou usando a palavra onda porque ela é boa em sentido de analogia, porque as ondas são pura energia e os componentes de uma onda, por exemplo, quando passa na água, não carregam nenhum átomo de água para frente. A onda passa e a água permanece no mesmo lugar. A onda só se desloca para frente quando morre na beira da praia, quando quebra. Quando ela está passando no mar, se houver alguma coisa flutuando, essa coisa sobe e desce, não é arrastada para frente. E isso acontece com praticamente todas as ondas, como as ondas sonoras, sempre é assim. Então essa é por isso a analogia, usar a palavra onda para karma é bastante bom. Sensei, existe alguma linha do budismo que considera a existência de entidades que existem em planos não físicos, independente de nós? A literatura budista está cheia disto, na verdade. Os textos antigos falam em 32 planos de existência. E esses planos de existência, que começam em níveis muito mais primitivos e dos quais os seres humanos são um dos primeiros, logo depois do reino animal, vão levando a níveis de existência cada vez mais sutis, alguns de pura consciência, sem mais forma, mas continuam sendo manifestações kármicas. Porém, isso não é um artigo de fé. Isso é o que os textos mais antigos do budismo falam. Acreditar sim ou não nessas teses desenvolvidas através da meditação, não importa agora para você praticante. Os elementos básicos do budismo que um praticante pode viver agora são elementos que independem desses fatores, destas ideias. Ele pode praticar o Zen simplesmente com os princípios mais básicos e lógicos que não dependem de nenhuma apreciação deste tipo. Basta impermanência, anatta, não eu, sofrimento,
mente, marcas kármicas, basta isso. Mas a resposta, sim. Todas as linhas budistas têm alguma consideração a esse respeito, porque todas elas começam com o Tripitaka, ou seja, as escrituras mais antigas, e essas escrituras têm essas considerações. Sensei, vi no site do Templo Bushinji a lista dos abade e nos 2 primeiros estava escrito a data de entrada no Nirvana. O que isso significa? Significa que nós esperamos que quando alguém morre, tenha atingido um nível tal, se é um sério praticante, que ele entre no Nirvana. Então sempre dizemos isso. Não é propriamente uma constatação, mas sim o que nós esperamos que tenha acontecido. Sei. Quando me volto várias vezes para prestar atenção na respiração, às vezes sinto uma tensão ao redor da cabeça como uma dor de cabeça. Às vezes, quando me proponho prestar atenção em cada coisa que faço no dia, me sinto cansado, eu com essa tensão. Peço orientação. Gachô. Em primeiro lugar, quando estiver fazendo o zazen, não observe sua respiração. Simplesmente sente-se. E quando estiver fazendo coisas durante o dia, fique ali no momento presente, não viaje para o passado, para o futuro, mas não faça força para prestar atenção. Simplesmente esteja, apenas seja você ali naquele momento. Mais nada. Boa noite, Sensei. Boa noite a todos. Thich Nhat Hanh fala que não devemos estar solenes ao meditar, mas sim sorrindo. Qual é o nosso estado quando estamos meditando? Achou. Um estado de contentamento, não é? Muitas estátuas de Buda têm um muito ligeiro sorriso no rosto. Não é meditar, não é triste, não é uma coisa mais do que apenas viver plenamente o momento presente, e isso deve produzir uma sensação de contentamento. Não é algo muito sério que nós estamos fazendo, estamos apenas vivendo. Mais nada. As únicas verdades absolutas que existem são interdependência e impermanência? Também, Dukkha, é um princípio da existência muito consolidado, que a vida é cíclica, cheia de altos e baixos. Nada é permanente. Saúde, doença, riqueza, pobreza, felicidade, infelicidade, alegria, tristeza. A vida se move em ciclos que fazem com que ela seja insatisfatória, porque nada de bom dura para sempre, mas também, felizmente, nada de mal dura para sempre. Boa noite, Sensei. Fazer zazen pode ser considerado brincar de Buda? Não é propriamente uma brincadeira, é simplesmente tornar-se Buda. Naquele momento, você realiza a existência de Buda, não é? A natureza de Buda pertence a todos nós. Todos nós temos essa possibilidade dentro de nós, mas ao mesmo tempo nós somos essencialmente a própria natureza de Buda. Ela está permanentemente conosco. Nós não enxergamos a nossa natureza búdica ou não estamos no nirvana apenas porque estamos mergulhados no sonho
de uma existência, de um eu individual. Essas ambições, pretensões, vaidades que estão dentro do ser individual é que obscurecem tudo e não nos permitem sermos realmente Buda. Não é bem como brincar, não é? Mas é simplesmente ser o que nós verdadeiramente somos. Nós poderíamos dizer, nós já somos Budas, que é um engano que frequentemente aparece em pessoas que querem dizer, nós já somos Budas. É uma leitura errônea disso. Nós somos Budas em potencial. Temos o embrião de Buda dentro de nós. Temos a natureza búdica, como todos os seres. Mas para manifestá-la, nós temos que sair do sonho, temos que despertar. Boa noite. Existem mosteiros Zen no Brasil? Em relação ao treinamento de monges, os mosteiros do Brasil estão preparados? Gachô. Os mosteiros de treinamento para a formação de monges no mundo são hoje, se não me engano, apenas 14. E são locais de treinamento especial. E neste momento atual, nós só temos mosteiros com essa credencial no Japão. O projeto é que tenhamos nos próximos 5 anos um local de treinamento, um mosteiro de treinamento na França, um mosteiro de treinamento e formação na Califórnia, na França em La Gendronnière, na Califórnia com Akiba Roshi e outro no Brasil em São Paulo. Mas isto é um projeto, no momento isso ainda não está acontecendo e demanda uma estrutura que nós não temos ainda na América do Sul. Estrutura física para um mosteiro nós temos já em alguns lugares, e vou citar aqui o mosteiro de Morro da Vargem, de quem é abade Dai Jubite, que tem, em termos de estrutura física, todos os pré-requisitos. O que nos faltam são número suficiente de professores e monges treinados para servirem de instrutores. Sensei, poderia dar exemplos de Kensho? Eles devem ser mantidos em segredo? Não ajuda muito dar um exemplo de Kensho. Embora a literatura tenha muitas narrativas de momentos de despertar, cada um deles é completamente diferente do outro e a experiência pessoal é diversa de pessoa para pessoa. Então, um Kensho tem que ser conversado com seu mestre, uma experiência mística tem que ser conversada com seu mestre. As primeiras experiências que os alunos têm são meros insights. Um Kensho é algo mais profundo e tem algumas características que não são muito difíceis de distinguir para quem já as conhece. Narrar uma experiência de Kensho em detalhe pode levar pessoas a querer imitar ou fantasiar a experiência de outra pessoa. E a experiência de outra pessoa não é útil, não é transmissível desta forma.